Então, uma boa noite a todo mundo. Estamos aqui mais um dia, mais um capítulo do nosso livro do profeta Isaías. Depois de um dia de labutar. Ai, gente, agora é época das folhas cair. Então, é o dia inteiro. Eu tenho 2 quintais, um na frente e outro atrás. É uma rua fechada, a minha aqui. É um quadrado, né? Tem casa em volta e tem as árvores no meio. Então, ai, tem que limpar, né? Tirar as folhas que caem. Então, hoje de manhã tinha muita folha por causa do vento que não para. Então, estava uma chuva de folhas hoje. Tanto na frente quanto atrás. Atrás eu tenho 2 árvores grandes, né? Uma no meu quintal e outra no quintal do vizinho. E tem a escola no fundo que também tem árvore. E o vento soprando e trazendo as folhas, tudo para quanto é banda, né? Então, essa época do ano, é o dia inteirinho limpando folha. Mas é a natureza e a gente precisa das árvores, né? Para dar oxigênio para a gente respirar. Então, graças a Deus, louvado seja, né? Eu trabalho, mas a vida é feita de trabalho, né? E agora esse é o meu trabalho. Ficar limpando. Então, esse capítulo de hoje não vai ser um capítulo fácil de estudar. É um oráculo acerca de Jerusalém. E como nós vimos, oráculo significa o que o profeta estava vendo ali naquele momento. E no meio desse momento, que foi 2.000 anos e 400 atrás, também tem momentos escatológicos. Então, nós vamos ler e estudar. E o nosso coração vai chorar. Jerusalém é chamada Cidade de Ouro. É linda. No pôr do sol e no nascer do sol, gente. Ela fica dourada. Não sei porquê, nem porquê, nem nada. Não sei. Deve ser alguma coisa que tem no ar, né? No entardecer e no amanhecer. Na cidade de Jerusalém, que ela fica toda banhada de gold, de ouro. Então, por isso que ela é chamada Cidade de Ouro. Tem até o hino, né, oficial de Jerusalém, é Cidade de Ouro. É aí, é só começar. Eu estava bem até agora. Parece que tem algumas entidades por aí que não estão muito felizes com o nosso estudo, não, né? Mas vamos lá. Com garganta ou sem garganta, a gente vai conseguir fazer. Vamos estudar o oráculo acerca de Jerusalém. Oráculo acerca do Vale da Visão. Isaías já está falando aqui como é que essa profecia foi dada a ele. Visão, está escrito aqui. Oráculo acerca do Vale da Visão. Ele estava num vale de visão. Que tens agora para quem com todos os teus subistes aos telhados? Ele estava vendo o povo subindo para os telhados.
Deixa eu dizer como é que eram os telhados daquela época. Não era igual aos de hoje, não, viu? As casas eram quadradas, assim, não tinha queda. Por que não tinha queda? Porque não chovia como chove aqui na Europa, como chove no Brasil. Não tem esse. Tem os temporais, épocas, mas é um lugar deserto, gente. Muito pouca água, muito pouca chuva. Então tem 1 ou 2 meses de chuva e pronto, acabou. Caput. Então, os telhados eram assim. E em cima dos telhados é que ficava o lugar para as crianças brincarem também. Onde eles guardavam coisas. Então, a casa deles, a casa era um cômodo, né? Só os mais ricos que tinha 2, 3 cômodos. A pobreza, assim, não a pobreza, né? O geral do lugar era que a cidade era assim, né? As casas eram planas, tinha escada de lado que subia lá para cima e onde eram feitas as coisas. E algumas coisas precisavam ser feitas, só era feita lá em cima. Por exemplo, pisar o trigo para fazer o pão, esse tipo de coisa, era feito em cima. Então, isso era tudo feito de barro, tá? Eram casas feitas de barro. Jesus foi criado numa casa assim. Quando era só Jesus, Maria e José, eles moravam só num cômodo. Aí veio o segundo bebê, continuou morando no cômodo. Quando veio as meninas, quando começou a nascer as meninas, o José construiu um cômodo a mais. Então, a casa de Jesus, onde Jesus cresceu depois, tinha 2 cômodos, tá? Eles dormiam todo mundo junto, gente. Não tinha esse negócio de dormir, cada um tinha um quarto, não. Todo mundo dormia no mesmo lugar. Não tinha esse tipo de cama que a gente tem hoje, não. Eles, no mesmo lugar que eles cozinhavam e tudo, aí dormia também. Então, jogava os negócios no chão e ali eles dormiam. Era uma vida bem diferente, para dizer no mínimo, né? Então, quando ele fala aqui, que tens agora para que com todos os teus, toda a sua família, vocês subam para o telhado. Aí vem, cidade cheia de aclamações, cidade turbulenta, cidade que salta de alegria. Os teus mortos não são mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes juntamente fugiram, foram capturados sem o uso do arco. O que ele estava dizendo aqui? Tem uma mistura de 2 situações. A primeira, eles subiram para o telhado, por certo, era uma coisa comum para as crianças e para. Jesus gostava muito de brincar em cima do telhado da casa dele. Então, tem uma cidade que está alegre e depois tem uma cidade que vê os seus filhos serem levados fugitivos, serem levados cativos. Ou os que fugiram, né? Aí fala que todos os teus príncipes juntamente fugiram, foram capturados sem o uso de arco. Todos os que em ti se acharam foram presos juntamente, enquanto fugiam do inimigo que ainda estava longe. Quer dizer, o povo certo subiu no telhado para ver que barulho era aquele que estava acontecendo, o que estava acontecendo, o que estava vindo. Talvez não entendesse no começo o que estava acontecendo e ficaram alegres pensando em alguma coisa, né? E depois eles viram que não era nada daquilo e começaram a debandar e viram seus príncipes serem levados cativos, enquanto alguns fugiam. Portanto, digo: desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Esse aqui já é o profeta. Portanto, digo: o profeta está lá no Vale da Visão, tendo essa visão, porque ele estava tendo uma visão do que iria acontecer. Ele ia ver o povo subir para os telhados, pensando que era alguma coisa boa que estava vindo. Quando eles viram que não era, tentaram fugir, viram seus príncipes serem levados cativos. E aí ele fala: desvia de mim a vista, tira essa visão de mim, eu não quero ver essa visão, e chorarei amargamente.
Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. Aí é a tristeza de Isaías, né? Portanto digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não vos canseis mais de consolar-me pela destruição da filha do meu povo. Dia de alvoroço, de vexame e de confusão. É este da parte do Senhor Deus dos exércitos, no vale da visão. Dia de derrubar muros e de exclamar as montanhas. O que Isaías estava vendo machucou muito o coração dele, porque ele estava vendo a destruição da cidade de Jerusalém. Ele estava dizendo, falando a visão que ele estava tendo, e por certo não adiantava nada falar. O povo não estava acreditando. Tanto é que eles estavam subindo no telhado, vendo aquilo chegando, o barulho chegando, e eles pensando que era uma coisa boa. Elão toma a aljava juntamente com carros de homens e cavaleiros, e Quir descobre os escudos. Os teus mais formosos vales se enchem de carros, e os cavaleiros se põem em ordem às portas. Tiram-se as defesas de Judá. Naquele dia olhaste para as armas da casa do bosque. Então vistes as brechas da cidade de Davi, porque são muitas, e ajuntaste as águas da piscina inferior. Contastes os edifícios de Jerusalém e derrubastes casas para fortalecer os muros. Isso aqui, Isaías estava vendo o que o povo ia fazer para tentar evitar cair nas mãos do rei Nabucodonosor que estava vindo sobre eles. Então Davi viu, o profeta Isaías viu que eles estavam indo para a casa das armas, né, que ficava no bosque. A casa do bosque devia ser uma das casas que Salomão construiu, né? E eles estavam olhando as brechas da cidade, que eram muitas as brechas, quer dizer, os lugares pelos quais o inimigo poderia entrar, e eles não estavam prestando atenção. Isso mostra muito como é que a gente é também, né? Quantas brechas na nossa vida a gente tem para o inimigo entrar. E a gente não está preocupado com elas. A gente só vai lembrar que a gente precisa fechar as brechas quando a gente vê a coisa preta, né? Aí você começa a orar, começa a jejuar. As brechas estavam abertas. E foi por aí que o inimigo entrou. E quais são as brechas hoje na nossa vida? A nossa ambição, talvez? A nossa falta de amor? A nossa falta de paciência? A nossa falta de esperança? A nossa língua grande? Os nossos olhos que não são puros, porque a Bíblia fala que quando seus olhos são puros, tudo é puro. Então, se os seus olhos são puros, você vai enxergar pureza. Se os seus olhos são maus, você vai enxergar maldade. Então, quais são as brechas na sua vida que vão permitir que Nabucodonosor entre e destrua tudo que está lá, que você construiu com tanta dificuldade? Foi isso que aconteceu com Jerusalém. Jerusalém tinha brechas por onde o inimigo poderia entrar, e ela estava tão tranquila que ela não estava reparando as brechas. E aí, quando eles viram que a coisa era feia, que eles iriam ser cercados, aí foram lá tampar as brechas. E aí o que eles fizeram? Derrubou as casas de alguns para poder tampar as brechas do muro. Olha aqui, ó. Então vistes as brechas da cidade de Davi,
e ajuntastes as águas pela piscina inferior. Quer dizer, eles pensaram assim, meu Deus, eles vão vir, eu vou ter que ajuntar água, né? E aí desviaram a água que estava do lado de fora para a piscina interior. Aliás, eu conheci algumas dessas piscinas. Elas ficam dentro da terra. São cisternas, mas não é cisterna como a gente conhece, não. A gente entra dentro delas. Elas são maior do que a minha casa. Funda. Você entra lá dentro. Aqui eu conheci, assim, chama Piscina de Madalena. Tem uma entrada, a gente entra por ela, vai, visita a piscina, você paga para entrar, claro, dá uma oferta lá na portaria. É uma portinha pequenininha, as escadas descendo, tudo molhado, porque é bem úmido. Eu conheci uma dessas piscinas, ficava dentro da cidade. Ela fica bem do lado do templo cristão, né? Do templo do monte lá, não da igreja. Lá no templo, lá embaixo, no Muro das Lamentações, dentro, né? Lá dentro do underground, lá dentro das cavernas que tem lá, que dá acesso à cidade antiga, também tem piscinas assim. Tem nascentes de água com piscinas assim também. Dentro também da caverna de Zedequias, que era de onde Salomão tirou as pedras para construir o templo e construir os muros de Jerusalém, também tem uma piscina. Tem uma nascente de água lá e tem uma piscina. Então, eles desviaram as águas que estavam do lado de fora para dentro dessas piscinas, dentro da cidade de Jerusalém. E ajuntaste as águas da piscina inferior. Contastes os edifícios de Jerusalém e derrubastes casas para fortalecer os muros, tá vendo? Para tampar as brechas. Fizestes também um reservatório entre os dois muros para as águas da piscina velha. Então tinha, tá vendo quantas piscinas? Eu não sei qual que é essa piscina velha hoje, eu nem sei qual que hoje se chama piscina de Madalena, mas eu não sei que piscina velha é essa que ele fala, porque também tinha uma piscina lá onde, lembra onde Jesus curou aquele paralítico, né? A piscina de Siloé? Então, ali também era uma piscina. E aquela ficava fora da cidade. Ela ficava fora da cidade. Talvez seja a piscina que ficava entre os muros. Mas não olhastes para cima. Eles tentaram fazer, tá vendo, gente? Fizestes também um reservatório. Quer dizer, eles começaram a fazer tudo. Tampar as brechas do muro, derrubou casa dentro da cidade para tampar as brechas do muro, desviaram a água da piscina, as águas para uma piscina interior, também desviaram essa outra da piscina entre os muros, né? Mas aí, a coisa mais importante que Jerusalém deveria ter feito, ela não fez. Mas não olhastes para cima, para o que tinha feito, nem considerastes o que o formou desde a antiguidade. O Senhor dos Exércitos, vos convidou naquele dia para chorar e prantear, para rapar a cabeça e cingir o pano de saco. Ao invés de buscar ao Senhor, de pedir a misericórdia, de ser como Davi fez, de onde me virá o socorro? Eu olho para os montes e não vejo solução, não vejo quem vai me ajudar, de onde me virá o socorro? Aí ele olha para cima e diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas Jerusalém não fez isso. Olha que ele falou. Fizeram tudo isso que eu já falei para vocês, mas não olhaste para cima. Olha o coração de Deus nesse momento chorando pelo seu povo. Ele, por certo, falou, eu estou te mandando a vara da correção e você não olha para mim, não me busca.
Eu que te criei, eu que posso te livrar. Você não reconheceu isso até hoje, mas até hoje a gente não reconhece isso. Nós temos a mesma atitude, gente. Não somos diferentes dos judeus daquela época, somos da mesma forma. O Senhor dos exércitos, o Senhor Deus dos exércitos, os convidou naquele dia para chorar e prantear, para rapar a cabeça e cingir o pano de saco. O que o profeta está dizendo? Que naquele momento Deus não queria outra coisa, não precisava nem reparar a piscina, não precisava reparar muro, nada. Se eles tivessem olhado para cima, pranteado, vestido saco vestido, botado um pano de saco em volta dos lombos, o Senhor teria libertado, o Senhor tinha livrado, como ele livrou muitas vezes. Ele não livrou do Egito, que era uma potência maior do que Nabucodonosor. Mas ao invés disso, sabe o que eles fizeram? Mas há gozo e alegria. Matam-se vacas e degolam-se ovelhas. Come-se carne e bebe-se vinho. E disse, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Fizeram tudo. Prepararam a cidade. Desviaram a água. Taparam os muros. Mas não olharam para cima. E pior ainda, pegaram os animais, mataram, falaram, vamos comer, vamos beber, porque amanhã vai todo mundo morrer. O Senhor dos Exércitos declarou isso aos meus ouvidos. Aí é o profeta dizendo, né? O Senhor dos Exércitos declarou isso aos meus ouvidos. Certamente esta maldade não será expiada, até que morrais, diz o Senhor Deus dos Exércitos. Ah, Jerusalém. O que Jesus disse? Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta os ovos e os pintinhos e vocês não quiseram. Tá vendo, gente? Essa aqui foi uma hora em que o Eterno disse, Jerusalém, por que vocês estão festejando quando o inimigo está chegando? Ao invés de vocês olharem para cima, pedirem misericórdia, como fez Davi, vocês estão matando as ovelhas e os bois como se não tivesse amanhã. Como se o Senhor não fosse poderoso o suficiente para libertar aquele povo. Eles estavam simplesmente dando as costas para o Eterno. Eles estavam dizendo, nós não confiamos em você. Nós confiamos nas nossas próprias mãos e naquilo que nós fazemos. E aí, o Eterno não tem outra opção do que trazer a vara de correção. Assim diz o Senhor Deus dos Exércitos. Anda. Vai ter com este administrador, Sebna, o mordomo, e diz-lhe, aqui é o Senhor dizendo ao profeta Isaías, Isaías, levanta, anda, vai ter com este administrador, o Sebna, que era o mordomo, por certo era o mordomo do rei, e que tinha administração da cidade. O que é que fazes aqui?
E quem te deu permissão para que cavaste aqui uma sepultura? Gente, olha que sério isso. Esse administrador era como se fosse um governador, né? E o governador foi para as montanhas, porque lá em Jerusalém tem montanha demais e tem muita caverna. E ele saiu da cidade e foi para essa caverna. Sabe fazer o quê? Preparar sua própria sepultura. O próprio governador estava dizendo: eu não confio nesse Deus, ele não vai nos livrar. Então já deixa eu fazer a minha sepultura aqui, eu já vou preparar minha sepultura, que eu venho aqui e cai nela. Cavando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha morada para ti mesmo? Cuidado. O Senhor te arrojará violentamente. Você não vai nem precisar de sepultura, homem. Não vai precisar de sepultura. E ele fala, Isaías fala para esse, qual é o nome do homem? Assim diz o Senhor dos Exércitos, anda, vai, diz-lhe, Sebna, o mordomo. Ele fala, cuidado, o Senhor te arrojará violentamente, ó homem forte, e seguramente te agarrará. Ele se achava, né? Ele se achava. Olha aqui, gente. Esse homem devia ter nas suas mãos muito sangue para Deus tratá-lo dessa forma. Olha o que Deus diz a ele. Ele te enrolará como uma bola e te atirará em um país espaçoso. Ali morrerás, e ali permanecerão os carros da tua glória. Ó tu, opróbrio da casa do Senhor, demir-te-ei do teu posto e te arrancarei da tua posição. Esse Sebna nos lembra uma pessoa hoje no Brasil, né? Ele subiu em Jerusalém, subiu para um monte, por certo, um lugar como o Monte das Oliveiras, que ali tem muita caverna, tem muita caverna até hoje. E ele estava acabando a própria sepultura, pintando ela, né? E o profeta, Deus manda o profeta ir lá nele, onde ele estava cavando. Não mandou na casa dele, não, mandou lá quando ele estava trabalhando, na própria sepultura dele. E diz isso para ele. Para que você está cavando isso? Você não vai usar ela. Porque eu vou te lançar, Ele falou, olha, gente, olha o que o Senhor falou. Cuidado, o Senhor te arrojará violentamente. Homem forte seguramente te agarrará. Ele te enrolará como uma bola e te atirará em um país espaçoso. E ali morrerás, e ali permanecerão os carros da tua glória. Ó tu, opróbrio da casa do teu Senhor. Ele devia ser muito corrupto para ter um destino desse. Ele seria levado cativo e ele morreria sem nenhuma honra, sem nenhuma glória. Demite, essa palavra é difícil, demitir-te-ei do teu posto e te arrancarei da tua posição. Naquele dia chamarei
ao meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Tinha uma outra pessoa, e Deus estava de olho. Por certo, esse Sebna humilhava, desprezava esse coitado, né? Por certo, ele era um João ninguém diante do olhar desse homem. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. A gente tem uma lição muito grande aqui para a gente. Primeiro, os perversos e os arrogantes não permanecerão para sempre. Segundo, Deus tem alguém que ele já está de olho, preparando para cuidar do seu povo. Uma pessoa que o Sebna não dava nada, não valorizava, não dava nada por ele, mas Deus dava por ele. E Deus estava mostrando para esse homem que ele seria substituído por alguém que ele achava que não tinha valor. E essa pessoa que ele não valorizava é que vai usar o cinto dele, quer dizer, vai usar o poder que ele tem. E essa pessoa vai fazer bem para o povo. Ele vai ajudar os moradores que continuarem em Jerusalém, que não forem levados cativos. É uma outra lição que a gente tem que ver aqui. Mesmo depois da vara de correção, a misericórdia de Deus continua e o remanescente dele será muito bem tratado, porque Deus prepara uma pessoa especificamente para fazer isso. Isso para a gente também é uma esperança. É a certeza de que nunca somos abandonados. Nunca. Desde que você esteja trilhando no caminho certo, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Gente, o que agrada ao Senhor é o que agrada a gente também. São os 10 mandamentos, sabe? Aquela lei natural da existência humana. Respeitar o próximo, respeitar as possessões do próximo, respeitar o espaço do próximo. Não maltratar, não injuriar, não matar, não dar falso testemunho. Como é difícil, né? É tão fácil, mas as pessoas tornam isso tão difícil porque o egoísmo, a soberba. Olha aqui, gente. Porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Isso também pode ser levado escatologicamente, apesar dessa profecia ter sido diretamente dada para essa pessoa, para esse Eliaquim. Ele seria o governador dentro de Jerusalém, para a tribo de Judá e de Levi. Mas ela também pode ser tida como escatológica. Porque aqui ele diz que porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como um prego num lugar firme, como um trono de honra, e ele será para a casa de seu pai. Nele será pendurada toda a glória da casa de seu pai, os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até os jarros. Quer dizer, esse Eliaquim, ele seria colocado como o governador, como o mordomo, né, da casa de Davi. Ele iria tomar conta de todas a propriedade, né, da casa de Davi.
e ele seria a glória do seu pai, quer dizer, ele seria o orgulho do pai dele, da família dele, do pai dele, né? Porque ele seria um homem justo, honrado, e por causa disso ele foi colocado como o mordomo da casa de Davi, do reinado de Davi, né? Tomando conta das coisas que ainda sobraram, porque você sabe que Nabucodonosor, quando ele foi, destruiu, invadiu e levou toda a prataria da casa, né? Mas o que sobrou, esse Eliaquim seria o que iria tomar conta de tudo. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fincado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Então, essa profecia foi dada para esse Eliaquim. Enquanto Eliaquim vivesse, ele seria um mordomo fiel, que iria cuidar dos que sobrassem em Jerusalém e de tudo que sobrasse da casa de Davi, né? Mas no final ele também seria tirado. E ele seria desobrigado dessa carga que ele estaria levando. Isso realmente aconteceu porque quando Ciro, o rei Ciro, ele lá de Babilônia, ele mandou Neemias, né, voltar para reconstruir, Neemias e Zedequias, para a reconstrução do templo. Outras famílias estavam na terra já, né, mas isso já foi 70 anos depois. 70 anos depois disso aqui. Já eram outras pessoas que estavam na liderança da Palestina, do reino de Judá e de Israel. O reino de Israel nem mais existia, né? Já tinha sido tomado por outras tribos ali de volta. Só existia então o reino de Judá. Muitas lições aqui para a gente aprender. A maldade não fica por muito tempo. E Deus prepara alguém para arrebanhar as suas ovelhas. É uma esperança para o Brasil. Esse homem que está lá parece com esse Sebna, e Deus está preparando alguém por trás das cortinas para trazer vida e bênção para a nação. Vamos ter esperança, né, gente? Vamos trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança. Amanhã vamos estudar sobre oráculo acerca de Tiro. Lembra Tiro e Sidom? Pois é. Amanhã vai ser oráculos acerca de Tiro. Fiquem com Deus e tenham um bom final de dia. Tchau.